No passado dia 8 de outubro, o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Rui Barreiro, deslocou-se a Vila Real para entregar os contratos de financiamento aos beneficiários dos projetos aprovados para toda a região norte e referentes às medidas de apoio da abordagem LEADER do programa PRODER. A cerimónia teve lugar no Teatro de Vila Real, onde foram entregues por Rui Barreiro 57 contratos PRODER que correspondem a um investimento total de 7,9 milhões de euros e prevê a criação de 120 postos de trabalho na região norte. O programa PRODER não é exclusivamente direcionado para a agricultura, mas abrange outros setores com o objetivo de diversificar as atividades no meio rural, com a criação de novos postos de trabalho a fim de fixar e atrair população para essas zonas. Rui Barreiro considerou que estas políticas são fundamentais para um crescimento equilibrado do país. Esta cerimónia simbólica, de alguma forma, que não representa os 2.000 postos de trabalho que este subprograma acaba por suportar, e se nós pensarmos 2.000 postos de trabalho, são muitas empresas, é muita gente que fica nos seus territórios, que não tem que emigrar, que não tem que sair da sua localidade, e é essencial para aquilo que nós queremos, que é ter um país mais equilibrado, e portanto não podemos deixar, obviamente, de chamar a atenção para um programa que no Ministério da Agricultura, que não é exclusivamente agrícola, mas sim que é aquele que pretende diversificar as atividades em meio rural. Este subprograma, que tem 500 milhões de euros afetos e que são essenciais porque na prática atinge as pequenas e as médias empresas, algumas autarquias, associações que no terreno conseguem duplicar, triplicar o número de postos de trabalho que já têm e em alguns casos criar novos postos de trabalho. É essencial pensarmos o território de uma forma equilibrada e julgamos que este tipo de iniciativas políticas são muito importantes para o desenvolvimento equilibrado do país. Os contratos de financiamento pretendem aplicar medidas de diversificação da economia, a criação de emprego e melhoria da qualidade de vida em territórios rurais, permitindo a criação de pequenos negócios e pequenas estruturas de apoio ao desenvolvimento em áreas como turismo, animação, artesanato, produtos locais, microempresas, recuperação de património e atividades de solidariedade social. O secretário de Estado explicou que, para além da criação de postos de trabalho, o PRODER passa por melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no meio rurais e sublinhou que os projetos que foram aprovados são exemplo disso. O PRODER é o Programa de Desenvolvimento Rural e, portanto, tem medidas, obviamente, de investimento na agricultura, na atividade mais competitiva, e tem medidas que se inserem na diversificação de atividades em meio rural. São medidas que não são exclusivamente dedicadas aos agricultores, mas sim a toda a população que vive no mundo rural, criando condições, obviamente, para fixar as populações, criar novos postos de trabalho que são essenciais, obviamente, à fixação das populações e, ao mesmo tempo, também acrescentar qualidade de vida a essas populações, porque muitos dos projetos que hoje temos aqui são projetos de cariz social, de cariz turístico, socioeconómico muito importante e que são também projetos que acabam por aumentar a qualidade de vida de quem vive no meio rural. E isso, obviamente, que é importante para fixar as populações. Nós sabemos que todos nós hoje temos níveis de exigência superior e pretendemos ter uma melhor qualidade de vida. O PRODER também contribui decisivamente para isso. Acrescentou ainda que estes projetos agora aprovados são fundamentais para o desenvolvimento da economia rural, numa altura em que o país vive tempos difíceis. Nós consideramos que estas candidaturas são muito importantes. Temos a noção clara de que este tempo onde há alguma crise é importante trazer dinheiro à economia real e repare que nós aqui atingimos várias atividades transversais da construção à manutenção de equipamentos, às tarefas sociais, à prestação de serviços, que são extremamente importantes para dinamizarem a própria economia local. António Ramalho, diretor regional da Agricultura e Pescas da região norte, ressalvou que estes projetos estimulam a iniciativa privada e consequentes postos de trabalho, o que contribui para a fixação da população e para o desenvolvimento dos meios rurais. Eu creio que até pela presença dos promotores, pela diversidade dos projetos, muitos deles inovadores, e pelo volume global de investimento, julgo que estes pequenos projetos são fundamentais para estimular a iniciativa privada, a criação de microempresas, a criação de trabalho e a riqueza no mundo rural, porque de facto não é possível fixar pessoas no mundo rural sem criarmos emprego, sem criarmos riquezas. E, portanto, são pequenos fermentos que nós esperamos que estes projetos
sejam capazes de crescer, se desenvolver e atingirem a maturidade e com isso contribuírem para um desenvolvimento que obviamente é um desenvolvimento poliédrico, com diferentes componentes e diferentes produtos, portanto é uma soma a outras atividades destes espaços, no sentido, como disse, de criar riqueza e fixar as populações. O mesmo considerou que todos os projetos aprovados são uma forma de continuar a assegurar a vida e a dinâmica do mundo rural. Tenho para mim que, de facto, o desenvolvimento no mundo rural se faz de um conjunto, de um cabaz de recursos locais, valorização dos recursos endógenos, mas é preciso, para isso, duas coisas fundamentais. O tal fermento, ou seja, os recursos financeiros e as capacidades técnicas. Sem pessoas e sem pessoas qualificadas, o desenvolvimento é mais difícil. E, portanto, tudo o que contribuir para fixar ou para atrair população e população qualificada é fundamental para continuarmos a assegurar a vida e a dinâmica do mundo rural. António Montalvão Machado, secretário-geral da ADRAT, mostrou-se satisfeito quanto à aprovação dos projetos que são referentes à área de intervenção da associação. O mesmo considera que o programa PRODER é de extrema importância para a região, uma vez que apoia a iniciativa privada no meio rural e tem uma componente financeira fundamental que se adapta à estratégia que a ADRAT tem para o desenvolvimento da região. O PRODER é um programa muito importante para a região, porque neste momento é o principal programa de apoio à iniciativa do setor privado e à iniciativas a levar a cabo no mundo rural. É um programa que tem uma componente financeira importante e representativa. É um programa que no âmbito da ADRAT tem muito significado porque adapta-se bem à estratégia de desenvolvimento que a ADRAT tem definida e desenhada para a região e, portanto, nós, embora lamentando o atraso e embora reconhecendo que este não é um período de grandes festas, não deixamos de nos congratular por toda esta cerimónia e por todo este momento. Neste evento foram entregues contratos a promotores de 15 territórios de intervenção, localizados nas regiões de Entre Douro e Minho e de Trás-os-Montes e Alto Douro, abrangendo um total de 77 concelhos dos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu e uma população de aproximadamente 1,5 milhões de habitantes. O PRODER privilegia ações promovidas no âmbito de estratégias de desenvolvimento local e através de agentes organizados especificamente para esse efeito. Os contratos entregues visam a diversificação de atividades na exploração agrícola, a criação e desenvolvimento de microempresas, o desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer, a conservação e valorização do património e serviços básicos para a população rural.